Fala, pessoas! E aí, tudo certo? Tudo tranquilo? Hoje é dia de mais uma aula de biologia, beleza? Mas assim, antes da aula começar, eu preciso da tua ajuda. Vai logo se inscrevendo aí no canal, deixa um like aí nesse vídeo e compartilha esse cardume com os amigos, para esse cardume ficar cada vez maior, porque assim, toda vez que ele cresce, eu consigo ajudar mais pessoas como você, beleza? E assim, o tempo que tu me ajuda é o tempo em que eu vou tirar essa máscara, porque é melhor de dar aula sem máscara, tá? E é o tempo da vinheta. Roda a vinheta, menino! Pronto, pessoas, agora a gente vai falar de fisiologia vegetal. Ei, mas não é qualquer coisa da fisiologia vegetal, não. Agora a gente vai falar sobre movimentos vegetais. E um detalhe, a gente não vai falar de qualquer movimento, não. A gente vai falar de um movimento vegetal. Olha pra cá. Eu vou explicar tudo que vocês precisam saber sobre a nictinastia. Agora veja, antes da gente falar sobre a nictinastia, a gente vai fazer um acordo. Você não vai copiar nada enquanto eu estiver explicando. Ei, nada. Até porque você pode ver que aqui tá tudo limpo. Aqui tá tudo limpo. Eu tenho que completar muita coisa aqui pra vocês. E assim, eu sou mais bonito que teu caderno. Então primeiro você vai olhar pra mim. E até porque quando você olha primeiro pra mim, você aprende mais rápido. E você aprendendo mais rápido, presta atenção, você aprendendo mais rápido, você copia mais rápido depois. E eu juro que no final, eu saio da frente, você tira um print e você copia. Beleza? Tranquilo? Então, ó, presta atenção. Quando a gente trabalha com esse movimento chamado de nictinastia, a primeira coisa que você vai ter que lembrar é o seguinte. Essa palavra nictinastia, ela vem de um prefixo nictus, que significa noite. E vem de um sufixo nastia, que significa fechar. Ó, que significa fechar. E você vai entender essa coisa de noite e fechar daqui a pouco. Presta atenção, porque o que acontece? Olha, a nictinastia, como o próprio nome já está dizendo, é um tipo de nastia. É um tipo de nastismo. E quando você trabalha com esses tipos de nastia, com esses tipos de nastismo, a primeira coisa que você vai ter que lembrar é que quando você pega isso, quando você trabalha com isso na danada da fisiologia vegetal, lembrem que isso aqui é uma resposta, tá? Isso aqui você vai dizer, ó, que é uma resposta, veja, não direcional, cuidado com isso, tá? A estímulos, presta atenção, a estímulos exógenos. Exógenos, ou seja, estímulos de fora do corpo. Estímulos de fora do vegetal. Exógeno, fora do corpo, fora do vegetal. Isso aqui é o que caracteriza a nastia. Mas aí o que acontece? Presta atenção. Esse tipo específico de nastismo, eu preciso que vocês tomem cuidado do que ele é caracterizado. Olha pra cá. Você vai caracterizar ele quando, olhe, as folhas, veja, ele é caracterizado quando as folhas, as folhas durante o dia abrem voltadas, presta atenção, voltadas para cima. Voltadas para cima. E um detalhe, tá? Olhe para cá. Essa abertura aqui é um movimento lento, tá? Essa abertura é uma abertura lenta. E se perguntarem a vocês por que a danada das folhinhas elas vão abrir voltadas para cima durante o dia, isso aqui vai ser para melhorar. Olha para cá. Vocês vão dizer que isso aqui, ó, vai estar voltado para captação de luz. Ó, para captação de luz. Ah, mas por que a captação de luz, tubarão? Ei, meu filho, por causa da fotossíntese, não esqueça disso. Ó,
Por causa da fotossíntese. As folhinhas, ó, elas vão abrir durante o dia para captar mais luz, para aumentar a taxa fotossintética, para aumentar a fotossíntese do vegetal. É perfeito. Aí você pode dizer assim, tá? E à noite? Fecha. Tá aqui, ó. À noite fecha. Acabou a luz, ó. Fecha. Então, do mesmo jeito que elas abrem, presta atenção, do mesmo jeito que elas abrem, ó, durante o dia, vocês vão ter que colocar, ó, que à noite, ó, à noite, as folhas fecham. À noite, as folhas fecham. André, então quer dizer que se eu colocar uma câmera para filmar essa planta, eu vou ver de dia as folhas abertas e de noite as folhas fechadas? É. Quando bate a luz, a folha abre. Quando a luz vai embora, a folha fecha. Esse movimento de abrir para pegar mais luz e fechar quando não tem mais luz é o que a gente chama de nictinastia. Tome cuidado com isso. Agora vamos perguntar assim para vocês. Tá, mas fisiologicamente falando, como é que a planta ela vai fazer isso? Vocês vão dizer que a planta consegue fazer esse movimento. Olhe, esse movimento de abrir durante o dia e fechar, presta atenção, durante a noite, isso aqui vai ser através da movimentação. Isso acontece através da movimentação, olhe, de turgor das células, olhe, das células, presta atenção, do pulvino. Aí vamos pro parto, que você pode dizer assim, tá, André, beleza, eu entendi o que tu colocou, mas eu não sei o que é turgor e eu não lembro o que é pulvino. Presta atenção, toda vez que vocês pegarem isso na anatomia vegetal de pulvino, vocês vão ter que lembrar que isso aqui é a base, tá? Isso aqui, olhe, é a base do pecíolo. E para quem não lembra, o pecíolo é a haste de sustentação da folha. Então a haste de sustentação da folha, quando vocês pegam isso, ó, a gente vai ter assim, eu tenho aqui, ó, aí eu tenho isso aqui, ó, isso aqui é a folhinha. Então o que é que vai acontecer? O pulvino tá aqui, ó. O pulvino é isso aqui, é a base. Isso aqui é o pulvino. É a base do pecíolo. Então as células do pulvino, de acordo com a movimentação de turgor, vai fazer com que as folhas abram e as folhas fecham. Aí você pode dizer assim, tá, André, beleza, isso aqui eu entendi do pulvino, mas o que é o turgor? Olhe, quando eu falo de movimentação de turgor, olha para cá, isso aqui é a mesma coisa que movimentação osmótica. E quando a gente fala de movimentação osmótica, vocês vão ter que relacionar isso aqui com a entrada, presta atenção, olhe, a entrada e saída de água. Entrada e saída de água. E olhe, lembrem que a água sempre vai se movimentar, sempre, de um ambiente hipotônico menos para um ambiente hipertônico mais. Olhe, a água sempre vai sair de um local que está menos para um local que está mais. De um local hipo para um local hiper. Então, o que é que vai acontecer? De acordo com a movimentação osmótica das células do pulvino, essas folhas abrem durante o dia para pegar mais luz e fecham durante a noite quando não tem luz. Oxe, André, então quer dizer que essas células, elas perdem água e ganham água. Na medida que elas perdem água e ganham água, as folhas vão abrindo e fechando. Perfeito. Se perguntarem a vocês qual é a estrutura fisiológica, qual é, vamos dizer assim, a explicação fisiológica para essas folhas conseguirem abrir e fechar, vocês vão dizer que isso aqui, ó, vai ser através de uma osmose. E assim, essa osmose
acontece por causa de uma movimentação de sais, tá? Ei, principalmente cloro e potássio. Então, de acordo com a movimentação de saída de sais e entrada de sais das células do pulvino, essas células ficam hipo ou hiper. Se elas ficarem hipo em relação ao meio extracelular, elas perdem água. Se elas ficarem hiper, de acordo com, em comparação com o meio extracelular, elas ganham água. Olha para cá, isso vai de acordo com a movimentação dos sais nessas células. Então, repito, tá? Se essas células perdem sal, elas ficam hipo, então elas também perdem água. Agora, se essas células ganham sal, elas ficam hiper, então elas também ganham água. Aí com essa coisa de ganhar água e perder água, elas abrem e fecham. Abre de dia, fecha de noite. Abre de dia, fecha de noite. Isso, olha pra cá, é a nictinastia. Aí você pode dizer assim, dá um exemplo disso aí, Andrei. Olha, umas plantas que eles usam muito são as plantas do gênero Maranta. Aí você pode dizer assim, tá, mas eu nunca vi uma foto de uma Maranta, tá? Ei, bota uma foto de uma Maranta aí, menino. Bota a foto da Maranta aí. Tá vendo? Essa plantinha aí é uma planta do gênero Maranta. E essa planta apresenta essa movimentação que nós chamamos de nictinastia. Ela abre as suas folhinhas de dia para pegar mais luz e fecha à noite quando não tem luz, beleza? Tira a Maranta. Ei, tu gostou? Foi massa? Vou sair da frente. Tira um print. Tira um print para copiar. Agora é tua hora. Eu disse que eu ia sair da frente para tu copiar. Eu disse, copia tudo isso aí, deixa tudo bonitinho. Tranquilo? Copiou? Valeu! Quando vocês são cobrados sobre a tigmonastia ou cismonastia, a primeira coisa que você vai ter que lembrar, olhem para mim, é que isso aqui é um tipo de nastia, ou como a gente conhece, nastismo. E assim, Andrei, mas o que é uma nastia? Olha, o que é um nastismo? Primeiro você vai ter que lembrar que isso aqui, quando a gente trabalha com isso aqui de nastia, lembrem que isso aqui não deixa de ser uma resposta. Olhe, isso aqui é uma resposta não direcionada. É uma resposta não direcionada, presta atenção, a um estímulo externo. A um estímulo externo ou, como vocês encontram por aí, exógeno. Então, a tigmonastia, por ela ser um tipo de nastia, por ela ser um tipo de nastismo, pode ter certeza que isso vai ser uma resposta não direcionada a um estímulo extracorpóreo, que está fora da planta. Externo, exógeno. Agora, olhe, eu preciso que vocês lembrem de uma coisa. A tigmonastia vai ser um tipo de resposta a um estímulo mecânico. Você vai dizer que isso aqui, presta atenção, olha para cá, é uma resposta. Veja, é uma resposta a um estímulo mecânico. Você vai ter um estímulo mecânico na planta. Aí você pode dizer assim, Tubarão, como assim um estímulo mecânico? Dá um exemplo aqui, agorinha. Quando a gente fala de estímulo mecânico, é só você lembrar assim, ó. Isso aqui pode ser o toque, que é o que geralmente a gente mais faz. Pode ser o vento, que não deixa de ser um estímulo mecânico. Olha para cá. E pode ser até a própria chuva, que não deixa de virar um estímulo mecânico. Aí o que é que vai acontecer? Você pode dizer assim, tá, mas esse estímulo vai fazer o quê? Olhe, quando você estimula a planta de forma mecânica, presta atenção, você vai estimular que uma resposta, presta atenção, essa resposta aqui, você vai dizer que ela se propaga
ela se propaga pela planta, ela se propaga pela planta, ocasionando, olhe, ocasionando o fechamento, olhe, o fechamento das folhas ou folíolos. Das folhas ou folíolos. É aquela coisa, a folhinha tá aberta, aí você vai e toca, ela rapidamente vai e fecha. Quando você toca, veja, aquele ato de tocar é o estímulo mecânico. Aí quando você toca, você vai criar um estímulo. Esse estímulo se propaga pelaquela região em que você tocou, fazendo com que as folhas, ó, fechem. Então, quando você toca, é o estímulo. Este estímulo vai se propagar. E na medida que ele se propaga, essa propagação faz as folhas fecharem. Ou os folíolos fecharem. Tome cuidado com isso, tá? Aí você pode dizer assim, tá, Andrei, mas e essa coisa se propaga? E olhe, quando eu falo propaga, isso aqui é proposital, e isso aqui vai se propagar antes que vocês fiquem se perguntando, e vai se propagar porque isso aqui é um estímulo elétrico. Cuidado que isso aqui é elétrico. Essa coisa de você tocar, esse estímulo mecânico, isso vai provocar uma propagação elétrica. Claro, Andrei, é a mesma propagação do animal? Não, é muito mais lenta, tá? É mais lenta do que o animal. É mais lento do que o potencial de ação do animal, que a gente estuda lá no nosso sistema nervoso. É mais lento, mas não deixa de ser um estímulo elétrico. Não deixa de ser uma propagação elétrica. Agora, é uma propagação elétrica que, assim, ela é mais lenta do que o animal. Porém, no mundo vegetal, você vai dizer que isso aqui se torna um estímulo rápido, de resposta rápida. Isso é um estímulo de resposta rápida. Aí, ó, bum, fecha. Isso aqui, bum, fecha. E olhe, tem muita gente que diz que essa resposta a um estímulo mecânico, isso aqui, tem muita gente, vocês encontram nas provas, que isso não deixa de ser, presta atenção, uma ação de defesa. Isso não deixa de ser uma ação de defesa, de proteção. Porque a planta ela vai fechar para tentar se proteger aquele estímulo mecânico. Então muita gente diz que essa coisa da planta fechada, as folhas fecharem, é para a plantinha se proteger. É perfeito isso. Agora você pode dizer assim, tá, mas fisiologicamente também, como é que eu vou fazer esse fechamento? Aí, olha, esse estímulo elétrico... Veja, esse estímulo elétrico, aí uma coisa vai puxando a outra. Você vai dizer que essa resposta ao estímulo elétrico, isso aqui provoca, olhe, isso aqui provoca a movimentação, presta atenção, isso provoca a movimentação de Tugor. Veja, nas células, olhe, nas células do pulvino. Aí vamos para o parto. Você pode dizer assim, Tubarão, eu não lembro o que é o pulvino da planta, eu não lembro o que é o pulvino da folha. O pulvino, vocês vão dizer que isso aqui, olha para mim, é a base do pecíolo. Olhe, isso aqui é a base do pecíolo. Então, quem faz a folhinha fechar, quem faz os folíolos fecharem depois da ação mecânica, vai ser a movimentação de Tugor. Vai ser a variação de turgência das células dessa região. Aí você pode citar o que é o pecíolo? É a haste de sustentação da folha. Aquele pauzinho que sustenta o limbo da folha. Aquilo ali é o pecíolo.
A sua base é o pulvino. Ah, dá pra tu fazer assim? É só tu imaginar, ó. Aqui eu tenho o caule, ó. Aqui eu tenho o caule. Aí aqui eu vou ter, ó, a base do pecíolo e aqui eu tenho a folha. Essa regiãozinha aqui, ó, isso aqui é a base. É o pulvino. Então as células que vão mexer com a sua turgência é aqui. Aí você pode dizer assim, tá, mas o que é turgência? O que é turgor? Lembre que quando vocês pegam essa palavrinha turgor por aí, isso aqui é a mesma coisa que movimentação, olha pra cá, isso é a mesma coisa que movimentação osmótica. E quando você fala de movimentação osmótica, eu tô querendo falar pra vocês de osmose. Quando eu falo de osmose, isso aqui vai estar relacionado com a movimentação de água. Lembrando que a água se movimenta de forma passiva. Passiva porque não gasta energia, tá? Por osmose, quando ela caminha, olha para mim, ela sai de um meio hipo, que é menos, para o meio hiper. Para o meio hiper, que é mais. É por isso que a gente diz que sempre essa movimentação passiva, chamada de osmose, é de menos para mais. Então, olhe, de acordo com a osmose das células do pulvino, essas folhinhas elas vão abrir e elas vão fechar. Elas abrem e fecham. Ou seja, quando elas perdem água, fecha. Quando elas ganham água, elas abrem. Então, quando você vai e você toca, quando você toca nessa folha, esse estímulo elétrico vai fazer com que as células do pulvino percam água. A água sai por osmose. Aí quando a água sai por osmose, ela fecha. Aí passou, ela depois ganha água. Aí ela volta. Isso numa resposta muito rápida, esse fechamento, e depois essa abertura depois de alguns minutos, tá? Agora sim, para a água sair da folha, a folha vai ter que estar menos e o meio extracelular, ou melhor, as células da folha, ou melhor, as células do pulvino vão ter que estar menos e o meio extracelular vai ter que estar mais. Como é que fica menos? Porque você vai ter uma movimentação de sais. Vê como é perfeito. Quando você toca na folha, vê, tentando fazer em câmera lenta, tá? Quando você toca na folha e você tem um estímulo elétrico descendo, pode ter certeza que quando essa folhinha ela recebe o sinal elétrico, os sais minerais que estão nas células do pulvino começam a sair. Quando os sais eles saem das células, a concentração das células diminui, as células ficam menos. Aí, na medida que os sais saem e a célula fica hipo em relação ao meio extra, a danada das células começam a perder água por osmose. Aí elas vão e fecham. Quando passa o estímulo, os sais que saíram, eles voltam. Aí quando esses sais, eles entram, a concentração daquelas células que estavam hipo, agora a concentração volta a estar o quê? Hiper. Aí quando a concentração volta a estar hiper, a água que estava fora começa a entrar. Aí a folha, ó, ela abre. É perfeito. Então, olhe para mim. Olhe para mim. Quando eu preciso perder água, os sais vão ter que sair para a célula ficar hipo. Quando a célula fica hipo, a água sai, porque a água sai de menos para mais. Quando eu preciso devolver a água, os sais voltam. Aí quando os sais voltam, a célula volta a ficar hiper. Aí a água que estava fora entra, as células, bum. Aí as folhinhas, ó, abrem. Então, ó, perdeu água, fecha, ganhou água, abre. Perdeu água, fecha, ganhou água, abre. Perdeu água, fecha, ganhou água, abre. Como é que perde e ganha água?
por osmose. E como é o caminho de osmose? De menos para mais. Como é que uma célula fica menos? Perdendo sal. Como é que uma célula fica mais? Ganhando sal. Duvido tu errar isso em algum lugar. Duvido. Tu só encontra isso aqui no canal do Tubarão. Gostou? Aí você pode citar, dá um exemplo. Olha, o famoso da prova é uma plantinha da espécie Mimosa púdica. A mimosa púdica geralmente é o exemplo que eles usam quando fala de tigmonastia. Aí você pode dizer assim, bota uma foto aí da mimosa, tá bom? Ei, menino, bota uma foto da mimosa aí. Pronto. Essa plantinha aqui é a mimosa púdica. Geralmente é o exemplo clássico que aparece em toda a prova para que vocês respondam que isso aqui é uma plantinha que faz tigmonastia. Beleza? Tira a mimosa. Agora, tu gostou? Ei, essa aula é cacete, né? Tu só encontra isso aqui no Tubarão. Diz aí. Eu duvido tu encontrar uma aula dessa aqui no YouTube. Duvido. Assim, fazendo tudo assim na hora, eu duvido. Sem estar lendo slide? Duvido. Duvido. Aqui é cacete, eu explico tudo na hora. Tu quer copiar, né? Tá bom, vou sair da frente. Eu já prometi. Pronto, tira um print. Tira um print e copia. Deixa tudo bonitinho aí no caderno. Deixa tudo bonitinho. E assim, tranquilo? Valeu? Então, ó, com isso, a gente fecha mais uma aula de fisiologia aqui no Cardume, tá? Agora sim, se eu te ajudei, ajuda o Tutuba, se inscreve aí no canal, é só apertar nesse botão aí, se inscrever. Aperta aí. Oxe, eu já sou inscrito, Tubarão. Então, ó, se você se inscreveu agora, ou se você é inscrito, eu vou continuar pedindo ajuda, tá? Olha, deixa o like. Esse joinha que é uma coisa muito simples pra você, pra mim é importantíssimo, porque aumenta muito o engajamento desse vídeo. Deixa um comentário aqui embaixo dando moral pro Tubarão, porque também me ajuda muito. Deixa um comentário aqui. Se você quiser virar membro do canal, vire membro, tem conteúdo exclusivo, me ajuda muito, tá? Mas assim, a principal ajuda de todas, eu sempre deixo pro final. Eu sei que você tá num monte de grupos por aí. Eu sei que você faz parte de um monte de grupos. De aluno, de professor, de colégio, de faculdade, de família, de inimigo, de resenha, qualquer grupo. Pega essa aula, pega o link desse canal e solta nos grupos. Convida a galera para vir pro Cardume. Me ajuda a espalhar o Cardume por aí, sabe por quê? Quanto mais gente entra no Cardume, mais forte ele fica. E esse projeto ficando mais forte, eu consigo gravar mais aulas para ajudar mais pessoas como você. E assim, eu quero ver todo mundo aqui no Cardume nas próximas aulas, tá? Então assim, menino, menina, beijo do Tubarão, viu? Valeu!